Olá pessoal, tudo bem? Certa vez eu fui fazer um trabalho no interior de Minas Gerais e a gente estava voltando para casa, voltando para Belo Horizonte, estava eu e um colega meu. E quando a gente estava chegando próximo a Belo Horizonte, de longe dava para ver a cidade, as montanhas e a cidade abaixo das montanhas, e havia uma nuvem negra sobre a cidade. Era uma nuvem muito escura que estava sobre a cidade. Eu falei com um colega meu assim, cara, hoje vai chover muito. Aí ele olhou, começou a rir e falou assim, Alexandre, você não sabe de nada, eu já morei no interior, a chuva em Belo Horizonte vem quando ela vem daquele outro lado. Quando ela está ali, isso não vai chover nada não, isso aí é só para assustar, não vai chover nada. Ok, ele mora no interior, né? Ele era roceiro, sabia das coisas, então não falei mais nada. Chegamos em casa, deixei ele na casa dele, foi para minha casa. Gente, quando eu cheguei em casa, caiu um dilúvio. Caiu um dilúvio em Belo Horizonte, choveu o equivalente, em uma hora choveu o equivalente a 30 dias. Caiu granizo esse dia. Foi o dia que mais choveu na cidade de Belo Horizonte. Isso porque ele falou que não ia chover, que era apenas uma nuvem escura para assustar, que não ia chover. Sinais, esses são os sinais. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas, não é verdade? A gente vê que algo vai acontecer, aquilo que a gente está fazendo, a gente vê que não vai dar certo, são sinais, mas a gente insiste em fazer e acaba dando errado. Quantas vezes Deus nos fala através dos sinais? Quantas vezes nós vemos algo que vai acontecer pelos sinais? Naquela, por exemplo, a nuvem escura falava que ia chover, mas muitas vezes nós não acreditamos e continuamos com a mesma vida, e continuamos fazendo as mesmas coisas. O Evangelho de hoje nos chama à conversão, porque nos fala da segunda vinda de Cristo. Sim, estamos nos aproximando do tempo do Advento, então as palavras, o Evangelho do dia tem falado muito dessa segunda vinda de Cristo, que ela virá, ela é iminente, não sabemos quando, mas ela virá. Pode ser realmente que seja a segunda vinda de Jesus, o final dos tempos, não pode ser também o nosso encontro com Ele. Todos nós iremos morrer. A única certeza, eles falam, né? Aquele ditado, a única certeza que temos na vida é que iremos morrer. Só que vivemos como se não fôssemos morrer. Vivemos como se aqui fosse o eterno, que nessa terra, que nessa vida fosse o eterno. Não, ela terá fim. Pode ser com a segunda vinda de Jesus, como pode ser o nosso encontro com Ele. O importante é estarmos preparados. E aqui não é para assustar ninguém, não é para a gente ficar desesperado, não. Não é simplesmente o final dos tempos, é o início de um novo tempo. É o início de uma linda história de amor. Na eternidade, todos nós vamos voltar para a casa do Pai. Mas para isso é preciso estarmos preparados. E muitas vezes vivemos como se isso nunca fosse acontecer. Apesar de vermos os sinais, o Evangelho nos fala sobre isso hoje. Jesus conta uma parábola. Ele fala a palavra da figueira. Vocês todos, quando olham para a figueira, quando ela começa a nascer as folhas, quando as folhas começam a ficar verdes, começam a aparecer as flores, é sinal de que o verão está chegando. É sinal de que o verão está chegando. São sinais. Quando a gente, nesse meu exemplo que eu dei, quando eu estava chegando em Belo Horizonte, que eu vi aquela nuvem negra, é claro que ia chover. Era um sinal de que ia chover. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, a hora certa, não sabemos como será, como se dará, mas a gente sabe que vai acontecer. Jesus fala isso nessa segunda vinda dele. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai. Mas que ela virá. E Jesus fala, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não vai passar. E é Ele quem está falando que Ele vai voltar. Quando será? Não sabemos e nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, meus irmãos, nós precisamos estar preparados. Uma vez eu estava indo prestar serviço no Exército, lá em Belo Horizonte. Eu fui dar uma manutenção na central telefônica do Exército. E logo na entrada tinha uma placa que me chamou muita atenção. Falava assim, o Exército pode ficar 100 anos sem ser usado.
mas não pode ficar um minuto sem estar preparado. É isso. Pode ser que a gente viva 100 anos, mas a gente não pode estar um minuto sem estar preparado. Precisamos viver como se Jesus fosse voltar hoje. Não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos quando será a nossa hora, mas ela virá. Ela virá. No meu trabalho, a gente toca muito com essa questão da morte, né? A gente toca muito em catástrofes, em acidentes, e a gente vê que muitas vezes aquela pessoa, aquele corpo que está ali, ele saiu de casa para mais um dia, ele saiu de casa para mais um dia de trabalho, mas era o seu dia de encontrar com Deus. Será que ele estava preparado? Não sabemos. A gente reza por aquela alma, a gente entrega aquela alma para Deus, mas a gente não sabe se ela estava preparada ou não. É isso. Não sabemos quando será, mas temos que estar preparados. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Mas não podemos ficar um minuto sem estar preparados. Quando a gente vai se preparar para uma grande festa, o que a gente faz? Né? Minha filha, por exemplo, ontem estava indo para uma festa de casamento, então ela, desde a festa era à tarde, né, 4 horas da tarde, eu liguei para lá 9 horas da manhã, ela já estava se preparando, já estava fazendo a unha, ia fazer a maquiagem, ela estava se preparando para aquele grande momento, para aquela grande festa. Nós precisamos também nos preparar para o nosso grande encontro com Ele, que pode ser na sua segunda vinda, como pode ser a nossa ida até Ele. Quando será, meus irmãos? Não sabemos, precisamos estar preparados. É isso que a igreja nos chama hoje, estarmos preparados para esse grande encontro. Precisamos ir ao encontro dele. Qual foi a última vez, por exemplo, que a gente se confessou, que você se confessou? Precisamos limpar a nossa alma, lavar a nossa alma e estarmos em estado de graça para um dia Ele virá, porque Ele virá. Para que um dia a gente possa escutar da boca dele: vinde bendito dos meus pais para o reino que está preparado desde a criação do mundo. Que grande festa! Lá não haverá choro, nem ranger de dentes, lá haverá só festa. A festa que nunca acaba. A grande festa, estarmos com Ele. Para a história que vai estar apenas começando. Não uma história que terminou aqui, não. A história vai estar apenas começando. Vamos estar diante do Rei da Glória. Fica com Deus, foco, força e fé.